Salve, salve galera, estamos no ar, estamos juntos de volta aqui nessa quinta-feira com mais notícias, muita notícia nessa quinta-feira, já trouxe mais cedo sobre, infelizmente, a lesão do Lelê que vai tirá-lo dessa temporada, já vimos a entrevista coletiva do Marquinhos, pois é, mas tem mais notícia porque está na hora de virar um pouquinho a chave. Sábado à noite agora tem estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, é hora de novo de começar o longo Brasileirão de 38 rodadas, estreia contra o Bragantino, vou falar um pouquinho disso e mostrar como é que está o conceito na cabeça dos torcedores brasileiros, não apenas dos tricolores, em relação ao Fluminense. O Fluminense é candidato ao título esse ano, em 2024, ou não? Vou mostrar isso para vocês. E, galera, vou falar de dois jogadores que tendem a ganhar espaço com o Fernando Diniz, apuração minha, mas que vão ganhar mais espaço com o Fernando Diniz a partir de agora. É só você vir comigo para saber de tudo. Vem! Já chega aqui me fortalecendo, já chega deixando o like se você gosta do meu trabalho, se você quiser me apoiar, só deixando o like você já me ajuda muito e se inscrevendo no canal. Já passamos de 25 mil, rumo aos 30 mil inscritos em apenas 1 mês e meio de canal. Conto com todos vocês, é de graça a inscrição e também o like. Galera, tem uma nova figura, um novo e muito conhecido nome de todos nós, nos top 10 atletas do Fluminense com mais jogos neste século. Está aí na matéria do Netflu, Paulo Henrique Ganso entra nos top 10 com mais jogos pelo Fluminense nesse século XXI. Veja o ranking, é isso aí, meus amigos. Depois de uma atuação muito boa, uma volta dele ao time do Fluminense contra o Colo-Colo, você está vendo aí o Ganso em ação, né? Achei um dos 3 melhores jogadores do Fluminense em campo, o Marquinhos um pouquinho acima, mas o Ganso voltou muito bem. Eu estou à vontade para falar, né? Porque quando tem que criticar o Ganso, eu critico e vocês sabem disso, mas eu não persigo ninguém. Ganso foi muito bem e tomara que ele continue cada vez melhor, porque o Fluminense precisa demais do Ganso jogando em bom nível. Olha aqui o ranking, ó, no Netflu, dos 10 jogadores com mais jogos neste século. Gum Guerreiro no topo, 414 jogos. Tem que respeitar muito o Guerreiro, hein, cara? Tem que respeitar o zagueirão Gum. Fred, o grande Fred, um dos maiores ídolos da história do clube, é o segundo. Você vê que o Gum tem mais jogos que o Fred, galera. Cavalieri, terceiro, goleiro, Marcão, grande Marcão, 320, considero o Marcão também um ídolo do Fluminense. Conca, só ídolo aí, né? Fernando Henrique, que muita gente vira as costas, torce o nariz, mas o goleirão da Libertadores 2008, campeão da Copa do Brasil em 2007, é o 6º jogador com mais jogos pelo Fluminense nesse século. Marco Júnior, que já fez gol de título da Primeira Liga, quem esqueceu, hein? Marco Júnior é o 7º, 8º, o capitão Nino, que está na Rússia agora, Júnior César, o lateral esquerdo, é o 9º, e o Ganso entrou nesse ranking seleto com 224 jogos, é o 10º jogador que mais atuou pelo Fluminense nesse século. Parabéns para ele, espero que ele continue evoluindo, mesmo aos 34 anos, ainda tem contrato até o fim do ano que vem, e que continue sendo fundamental para o Fluminense, como foi nesse jogo da última terça-feira. Galera, tem mais notícia, porque o Fluminense vai estrear no Campeonato Brasileiro neste sábado, né? Contra o Bragantino, sábado à noite, no Maracanã. Vocês sabem como é que está o conceito, como é que está a imagem do time do Fluminense com os torcedores em geral, não apenas com os tricolores? Está aqui na matéria do Brasileirão, ó, no GE. Guia do Brasileirão, monte o seu guia, tal, mas eles perguntaram ao público quem são os candidatos ao título esse ano e quem são os que correm risco, né, de cair, de serem rebaixados. E o que apareceu é o seguinte, ó, candidatos ao título, segundo o público que votou na enquete do GE, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Podem surpreender, ou seja, correm por fora e têm chance de título, na opinião da galera. Fluminense, São Paulo, Grêmio, Internacional e Atlético Paranaense. Candidatos a coadjuvantes, são esses os times que o pessoal acha que não vai nem ficar lá embaixo e nem vai brigar por título, Botafogo, Corinthians, Bahia, Bragantino, que é o adversário do Flu na estreia, e Fortaleza. E risco de rebaixamento de Z4, que fase do Vasco, hein, galera? Pessoal achando que o Vasco e o Cruzeiro, os dois grandões, os dois gigantes, correm risco de brigar contra Z4 esse ano novamente, além de Juventude, Vitória, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense. Eu concordo que esses 3 aqui são os grandes candidatos, e sim, eu acho que o Fluminense
pode ser incluído aqui nesse pode surpreender. O Fluminense não seria tanto surpresa, porque o atual campeão da Libertadores tem um grande elenco. Acho que o Fluminense também é um candidato ao título, sim, mas está numa prateleira abaixo de Flamengo, Palmeiras e Atlético. Sendo bem sincero, e a gente tem que ser bem objetivo aqui e realista, né, galera? Desses que podem surpreender aqui, que estão na segunda prateleira, eu destaco muito, além do Fluminense, né, que a gente imagina que possa vingar e possa engrenar de novo para tentar brigar com esses três de cima, eu destaco o Atlético Paranaense. Eu acho que o Furacão, sob o comando do Cuca, que está indo muito bem no começo de Sul-Americana, encaixado, gente, o Cuca é um excelente treinador. Se você deixar de lado as questões dele fora de campo, que são questões graves e precisam ser tratadas com seriedade, como foram até agora, mas se a gente for falar só do campo e bola do Cuca, acho ele um excelente treinador, e quando o time engrena com ele, meu amigo, é difícil de segurar. Não sei se o Furacão tem elenco para ser campeão brasileiro, mas eu acho que é um desses aqui, desses 5 que estão aqui, né, ao lado do Fluminense, é de fato o time que eu acho que pode ser, aí sim, uma real surpresa para brigar com esses 3 ali de cima no Brasileirão, que vai começar nesse fim de semana. Pessoal, quero falar também, né, já que a gente está falando em estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, tem aqui, ó, ainda lá no Netflu, veja como é que foram as 5 últimas estreias do Fluminense. A foto aí do Germancano, no jogo do ano passado, quando o Fluminense venceu o América Mineiro por 3-0, numa ótima atuação do Lelê, que agora está, infelizmente, lesionado, vai ficar fora esse ano inteiro, mas o Lelê fez gol e deu assistência nesse jogo, e só entrou no segundo tempo. Primeiro tempo foi 0-0, Fluminense jogando mal, e no segundo tempo 3-0 com ótima atuação do Lelê. Olha aqui as últimas 5 estreias. A única vitória foi essa do ano passado, contra o América Mineiro, 3-0. Em 2022, como mandante, o Fluminense empatou com o Santos, 0-0. Em 2021, como visitante, empatou com o São Paulo fora, também 0-0. Em 2020, perdeu para o Grêmio lá no Sul, 1-0. E em 2019, que estreia, hein, galera? No Maracanã, eu me lembro, eu estava nesse jogo lá no Maracanã, chovendo, foi o cara, acho que o Luciano perdeu o pênalti na hora, acabou a luz, na hora que ele ia bater o pênalti. O Fluminense perdeu do Goiás na estreia, 2019, com chuva de vento no Maracanã, falta de luz, pênalti perdido. Foi uma desgraça, foi uma tragédia aquela noite, e o Fluminense perdeu do Goiás. Pois é, vamos torcer para que as coisas... Aliás, o técnico na época era o Fernando Diniz, tá? Nessa derrota para o Goiás. O Fluminense atacou muito, mas perdeu o jogo. Vamos torcer para que esse resultado do ano passado se repita na partida no Maracanã, com uma vitória de preferência com tranquilidade contra o Bragantino neste sábado à noite. Galera, quero trazer para vocês informação, apurei antes de entrar no ar aqui, sobre as possibilidades do Diniz, primeiro em relação à zaga. O Fluminense está pensando em contratar zagueiro ou vai conseguir se virar com o que tem? O que eu apurei, né, é que o Fluminense, nesse momento, não vai atrás de zagueiro no mercado, a não ser Thiago Silva. E aí não é exatamente um pedido do Fernando Diniz. É algo que o presidente Mário Bittencourt está empenhado em viabilizar já há algum tempo. Não é esse ano, em 2024. Desde o ano passado, desde o início do ano passado, ele está com esse projeto de trazer o Thiago Silva. Eu acho desnecessário, mais do que isso. Acho até que, de uma certa forma, vai atrapalhar um pouquinho o trabalho, porque o Thiago Silva vai chegar como prima-dona, vai ser uma estrela, vai ser um cara que vai ocupar aquele espaço que talvez hoje já esteja ali com bastante gente para ocupar. Espaço de líder, espaço de ser um cara com influência, com ingerência sobre o restante do grupo. Enfim, tem um pouquinho de dúvida sobre o efeito, sobre o impacto da vinda do Thiago Silva, se ela acontecer. E eu acho até possível, muito possível que aconteça, claro, se ele não tiver uma proposta de qualquer clube da Europa. Se tiver uma proposta de um clube da Chechênia, da 3ª divisão, ele vai ficar lá, tá bom? Mas se não tiver para onde ir, eu acho que periga ele vir agora no meio do ano. Então, tirando o Thiago Silva, que é uma exceção, o Fluminense não está em busca ou não foi pedido pelo Fernando Diniz a contratação de um zagueiro, segundo o que eu apurei. Outra informação, como é que ele vai se virar agora com as lesões, né, com jogadores que volta e meia estão fora do time? O Felipe Melo não joga sempre, o Manuel não joga sempre, agora está novamente lesionado, o Marlon está fora e talvez fique fora por pelo menos mais 2 meses. Então, como é que ele vai se virar? Eu perguntei sobre Felipe Andrade especificamente. O Diniz conta com Felipe Andrade, porque ele não escala nunca. Entrou agora durante o segundo tempo do Colo-Colo e foi muito bem, por sinal. E a resposta que eu ouvi é: o Diniz gosta muito, sim, do Felipe Andrade. Foi muito enfática essa resposta que eu ouvi e é muito provável que ele passe a ganhar espaço a partir de agora, sim. Ainda mais depois da atuação que teve contra o Colo-Colo
né? E esse interlocutor me disse o seguinte: me parece uma questão muito mais de não pular etapas. Ainda é um jogador jovem, mas que vem bem, né? Que está ali esperando a oportunidade, e é muito provável que a partir de agora essas oportunidades apareçam em maior quantidade para o Felipe Andrade. De minha parte, eu gostaria que ele fosse testado como titular o quanto antes. Vamos ver se o Diniz, em algum momento, vai ter essa ousadia ou esse bom senso, vou chamar de bom senso isso aí. Quem mais deve ganhar espaço a partir de agora? Com a lesão seríssima, infelizmente, do atacante Lelê. Sim, Cauã Elias, que é pouquíssimo aproveitado pelo Fernando Diniz. Qual é a forma que ele é olhado dentro do Fluminense hoje, embora não tenha tido oportunidades recentes? Ele é visto como um jogador muito comprometido, muito envolvido, né, muito empenhado nos treinamentos, e a tendência também é que agora, com a ausência do Lelê, ele passe a ter mais espaço. Há concorrência para o Cauã Elias, que, claro, se tiver oportunidade, vai ser na ausência do Germancano, para entrar no segundo tempo, por exemplo, como entra muitas vezes o Lelê. Não necessariamente no lugar do Germancano, mas às vezes no lugar de um zagueiro. O Cauã pode jogar, por exemplo, ao lado do Cano, pode, né? Mas ele tem concorrência, claro que tem. Qual é a concorrência? É do John Kennedy, do ótimo John Kennedy, que volta ao time neste sábado, provavelmente não como titular, mas vai estar disponível no sábado contra o Bragantino, assim como o Diogo Barbosa. Ambos estavam suspensos nos jogos da Libertadores, já não estão mais, já vão poder voltar também na terceira rodada da fase de grupos, mas para esse jogo, no sábado, estão à disposição, são 2 voltas que o Fernando Diniz vai ter. Mas, repito, a informação que apurei, Cauã Elias é visto, sim, com bons olhos pelo Fernando Diniz, sim, por tudo que ele produz e se compromete nos treinamentos, e deve passar a ter mais espaço agora com a ausência do Lelê. Eu gosto dos dois, acho 2 ótimas promessas, e tenho certeza, é uma convicção minha, que se eles passarem a ser mais aproveitados, ganharem espaço, como ganhou agora o Marquinhos, com justiça, acho que Cauã Elias e Felipe Andrade vão acrescentar ao Fluminense juventude, velocidade e principalmente talento. Tomara que o Diniz passe a utilizar esses jogadores e que, de uma certa forma, ainda que seja eventualmente, eles conquistem, inclusive, titularidade em alguns jogos, quando não estiverem todos os jogadores presentes. É o chamado grupo. O Fluminense precisa ter elenco, tem, mas tem que saber usar as peças, tem que dar oportunidade a essas peças. Concorda, discorda? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam sobre esses assuntos. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente continua se encontrando aqui. Um abraço, valeu!